Muito bem, nação, a imprensa de queixo caído com o poder financeiro do Flamengo, a nova patrocinadora master do Mengão, chegando com um caminhão de dinheiro para o Flamengo fazer novas contratações, e isso está gerando um chororô absurdo nos rivais palmeirenses. Lista de relacionados, todas as informações de Flamengo e Internacional pelo Campeonato Brasileiro neste domingo. O Flamengo já está no Rio Grande do Sul. Bora acompanhar aqui. Eu separei 3 cortes da imprensa esportiva. Já se inscreva, aciona o sino, deixa o like e bora pro vídeo. Vamos falar de Flamengo e Internacional. No caso, Internacional e Flamengo, em uma semana serão 3 jogos, né? Já tivemos o do meio de semana pela Libertadores. Amanhã tem pelo Campeonato Brasileiro. E na outra quarta, de novo, o duelo de volta da Libertadores. O Flamengo viajou hoje para Porto Alegre para já ficar por lá, né? Serão 2 jogos em sequência no Beira-Rio. A gente tem as prováveis escalações dos times do Felipe Luiz e do Roger Machado para análise de Belly Soares e de Jéssica Sescon. O Roger Machado deve poupar muitos titulares, né? Imagino que Alan Patrick, Wesley, Bernabé e o próprio Aguirre não estejam em campo, diferentemente do Rocher, que é um titular absoluto e que deve jogar. A linha de defesa deve ter Benítez, Vitão, o Sampaio Vitor Gabriel, e aí lá no ataque, ou melhor, né, no meio campo, Richard, uma dúvida entre Luiz Otávio e Bruno Henrique, o Alan Rodrigues, que entrou bem, né? Já dando uma mobilidade diferente para esse time do Internacional. E aí no ataque tem essa dúvida entre Gustavo Prado e Romero, com Borré e Vitinho. Do lado do Flamengo, possivelmente um time forte, ainda que poupe titulares, mas aí é praticamente força máxima, né? Rossi, Varela, Léo Ortiz, e aí uma dúvida entre Léo Pereira e o Cleiton. O Ayrton Lucas é quem fecha a defesa, meio campo com Jorginho, Alain, o Arrascaeta e o trio de ataque, possivelmente com Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. O que esperar desse jogo de amanhã, Jéssica, onde está muito mais... o foco está muito mais na quarta-feira, né? Não, o foco tá na quarta-feira e às vezes jogos assim são mais experimentais. Sim. Até para muitas vezes não subir muito a temperatura para a partida seguinte, né? Então, mas vamos ver, né? Se o Inter vai realmente poupar tantos jogadores. O Roger chegou a treinar com Valência e Borré juntos, uma possibilidade também. Vamos ver o que o Roger vai pensar para esse Inter, mas certamente é difícil para o treinador, porque joga em casa esse jogo de Brasileirão. O Flamengo vai com força máxima. Se o Flamengo consegue um excelente resultado no jogo de Brasileirão, bota uma pressão, querendo ou não, para o jogo da volta da Libertadores, querendo ou não. Então, também não é fácil assim, ele vai ter que entrar com o time muito preparado para tentar neutralizar esse Flamengo. O segundo tempo do confronto da Libertadores entre Inter e Flamengo deixou o Inter com algumas respostas, acho que deu algumas respostas ao Inter. O Flamengo também diminuiu a intensidade, cansou um pouquinho e tudo mais, mas o Inter mudou a postura. E a melhor postura do Internacional do Roger Machado é um Inter agressivo, pisando no campo do adversário, subindo a marcação para marcar a saída de bola. Não precisa nem ser uma marcação tão agressiva lá, mas que os meias consigam preencher esse campo e não deixar o Flamengo virar para o campo do adversário e poder fazer a construção da jogada de frente. Agora, esse encaixe passa por muita energia. O time tem que ter muita saúde física para aguentar, porque quando o Inter joga com um pouquinho menos de intensidade ou com as linhas um pouco mais baixas, o time tem uma dificuldade imensa para sair e para envolver o adversário. Foi o que aconteceu no primeiro tempo contra o Flamengo. Então, eu acho que vai ser um jogo de estudo, de estratégia, e vamos ver quais vão ser as decisões do Inter para tentar segurar o Flamengo num jogo de Brasileiro, pensando muito mais no jogo da Libertadores. Ô Belly, quando a Jéssica fala de um jogo de estudo e de estratégia, eu acho que eu entendo que é muito mais pro lado do time mandante, né? Do Roger, que tenta entender o que pode fazer para quarta-feira, testar algo. O Flamengo não tem como pensar só na quarta-feira, porque está vivo no Campeonato Brasileiro e declaradamente é o grande objetivo do time no ano, né? Exatamente. Quantos Inter e Flamengo cabem em uma semana? No futebol brasileiro cabem 3, né? Impressionante. Eles vão acabar se encontrando aí algumas vezes, mas eu vejo também esse desafio maior pro lado do Roger Machado, né? Foi o Inter que caiu de rendimento, o Inter que no começo do ano ele parecia que ia brigar por outro momento ali da tabela do Campeonato Brasileiro. Foi um Inter que no final do ano passado veio numa crescente interessante, que nos fez acreditar realmente que era um Inter mais postulante a título do que brigando por essa meiuca de tabela. Mas é um Internacional que, até mesmo ciente do elenco que tem à sua disposição, principalmente se comparado ao elenco do Flamengo,
tem essa limitação, vai, né, segue vivo na Copa Libertadores e vai tratar a Copa como a sua prioridade. O campinho, ele ilustra muito bem o que a gente está dizendo. O Flamengo tem como prioridade, sim, o Campeonato Brasileiro, o Internacional. Ao poupar os jogadores, né, considerados titulares, boa parte deles, ele dá o recado de que o foco dele está total no jogo de quarta-feira, até porque está em desvantagem. Vai ter o jogo nos seus domínios, o jogo é no Beira-Rio, a torcida do Inter pode empurrar, mas é um passo que pode empurrar também é uma pressão extra. Sim. E eu acho que esse jogo de amanhã vai ser um mero demonstrativo ali, mas para o Roger testar possibilidades, né, testar o que pode acontecer no jogo de quarta-feira. Para mim, amanhã, pro Internacional, é um jogo mais de estudo e mais de protocolo. E para o Flamengo, obviamente, por tudo que a gente já elencou aqui, por ter elenco para brigar, né, em todas as frentes, no caso, nas duas frentes que está atuando, Libertadores e Brasileiro também, é um jogo que vale muito, vale, quem sabe, a depender do resultado da partida do Cruzeiro, uma liderança isolada. E, enfim, o Flamengo, à medida que vai avançando no Campeonato Brasileiro, vai ganhando mais robustez, né? É um Flamengo muito sólido, é um time muito qualificado, mas que quer, ao máximo, abrir distância dos seus concorrentes. Flamengo com novidades na lista de relacionados, Danilo e De La Cruz à disposição do Felipe Luiz. Vamos com informações de Internacional e Flamengo, já se enfrentaram pela Libertadores no meio da semana, novo confronto agora no Beira-Rio no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Informações do Flamengo com Ricardo Lai. Fala, Lai. Fala pessoal, um abraço a todos. O Internacional segue aí no horizonte do Flamengo. Agora os próximos 2 jogos, desses 3 seguidos contra o time gaúcho, serão em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. O Flamengo que vai defender a liderança do Brasileirão no próximo domingo. E no mata-mata, na quarta-feira da Libertadores, tem a vantagem do empate para avançar de fase no torneio e seguir aí sonhando com o tetracampeonato da Libertadores. Bom, o Flamengo ainda treina neste sábado, depois viaja a Porto Alegre. Amanhã vai ser um dia importante para saber se o Danilo vai poder viajar, vai fazer um teste, está melhor, né, da lesão da coxa, já está recuperado. E também tem o De La Cruz, treinou ao longo de toda a semana, já não tem aquela inflamação no joelho esquerdo e possivelmente estará em Porto Alegre à disposição do técnico Felipe Luiz. O Emerson Royal, com uma entorse no tornozelo esquerdo, ainda é dúvida. E hoje falou a Arrascaeta, deu entrevista coletiva aqui no Ninho do Urubu, projetando esses 2 jogos contra o Internacional. A gente vai enfrentar um estádio lotado com certeza, como já falei, mas acredito que o mais importante é focar em nós, nosso grupo, nosso elenco, ir motivados e sabendo que vamos a encontrar todo tipo de dificuldades, mas consciente de tudo para avançar de fase. E como falei, a prioridade primeiro é chegar lá para tentar ganhar o jogo de final de semana, que é muito importante. Tá aí a Arrascaeta falando em entrevista coletiva, né? Então, pelas informações, De La Cruz deve estar de volta depois de um mês, pelo menos ficar à disposição do Felipe para esse jogo do final de semana. O Flamengo vai ganhando jogadores, né? O desfalque é o Royal, né? O Emerson se machucou, passou por exames depois da entorse no tornozelo, teve um estiramento leve no ligamento central, né, do tornozelo, não precisar passar por cirurgia, nada disso, mas vai fazer tratamento. E o Flamengo vai ficar direto, né? Ele vai para esse jogo em Porto Alegre, joga no domingo, como também já vai haver o jogo na quarta-feira no mesmo Beira-Rio, já fica por lá, treina por lá na segunda, na terça, pensando no jogo da quarta-feira, uma questão logística para favorecer e evitar o desgaste. É o multiverso do Inter e Flamengo, né? Porque são 3 confrontos no intervalo curtíssimo de uma semana somente, mas agora virando a chavinha, né? Por ser o Campeonato Brasileiro. E acho que, assim, as duas equipes vão observar esse confronto, né? Olhar esse duelo, projetando o confronto seguinte. Eu acho que é inevitável, assim, por mais que o Flamengo seja o líder do campeonato, a gente sabe que é a prioridade da equipe carioca esse Brasileirão, né? Muito se discutiu isso. O Flamengo, qual é a prioridade do Flamengo? O Flamengo já definiu que a prioridade é vencer o Campeonato Brasileiro.
vai pegar um Internacional lá, um Internacional que não vem no seu melhor momento. Na verdade, teve uma queda, inclusive, de rendimento do início do ano para cá. Acho que todo mundo no começo do ano colocava o Inter como postulante a título. Eu, inclusive, colocava o Inter como postulante a título. E vem num momento muito ruim. Talvez o Roger Machado até se prenda mais no duelo do meio da semana do que nesse confronto especificamente, porque o Campeonato Brasileiro ele é mais longo, tem mais rodada, tem um pouco mais de margem, e a gente sabe que se manter vivo na Libertadores, para um time do tamanho do Internacional, é muito importante. Agora falar de Flamengo, lista de relacionados de Flamengo para a viagem para Porto Alegre. E por que eu estou falando para a viagem para Porto Alegre? São 30 jogadores. Esses jogadores vão viajar com a delegação, porque o Flamengo vai viajar nesse sábado e só retorna na quarta, porque vai continuar em Porto Alegre para o jogo contra o próprio Internacional na quarta-feira pela Libertadores e vai utilizar o CT do Grêmio, nós já falamos sobre isso aqui. Os 30 jogadores são Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, Daniel Salles, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitor Hugo, Vinha e o Wallace Ian. Ou seja, só ficou um atleta fora. Praticamente força máxima aí para essa viagem. O Pulgar, jogador que não tem como ser relacionado. Tudo bem que o Flamengo deu uma atualizada na situação dele, dizendo que o retorno está próximo, mas ele não foi relacionado para essa viagem para Porto Alegre por motivos óbvios. Isso quer dizer que os 30 jogadores serão relacionados para o jogo contra o Inter pelo Brasileiro e também pela Libertadores? Não. Eles viajaram com a delegação. E lá, Felipe Luiz vai escolher quais jogadores serão relacionados. Por exemplo, o Danilo não tem presença garantida nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, com certeza. O De La Cruz ele tem presença garantida, será relacionado nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Dito isso, galera, vamos para uma curiosidade aqui, ó. Flamengo não repetiu o time titular após a Copa do Mundo de Clubes. Após o Mundial, o rubro-negro disputou 10 jogos, todos com escalações diferentes. Ao todo, o técnico Felipe Luiz utilizou 28 jogadores. Os únicos 2 jogadores que atuaram em todos os 10 jogos foram o goleiro Rossi e o zagueiro Léo Ortiz. Foi um levantamento feito aí pelo GE. Curioso, né, cara? Cara, o Léo Ortiz vem jogando muito, numa quantidade e também qualidade. E o goleiro Rossi é o titular absoluto, mas repito, o Flamengo deveria contratar goleiro já nessa janela de transferência. É muito arriscado você contar só com o Rossi. Eu não conto com o Matheus Cunha. Já não achava ele goleiro à altura para assumir uma titularidade, tendo em vista as falhas que ele comete, bobeiras. Por exemplo, a eliminação do Flamengo para o Olímpia naquela Libertadores, para mim, põe na conta dele, porque ele falhou bastante. Ainda mais agora com pré-contrato assinado com o Cruzeiro, pensando no Cruzeiro. Eu acho arriscado, mas é a minha opinião. O provável Internacional nesse domingo para pegar o Flamengo, segundo a imprensa gaúcha, tem Rocher, Alain Benítez, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé. Richard, Bruno Henrique, Oscar Romero, Gustavo Prado e Vitinho. E o Borré centralizado, ou seja, poupando bastante aí, pensando no jogo de quarta-feira. Eu entendo o Internacional. A Libertadores se tornou a única possibilidade de título. Copa do Brasil foram eliminados. Brasileiro, esquece, muito distante da liderança, muito distante mesmo. E a Libertadores se torna aí a única possibilidade de título para esse time, que custa caro. Eu vou dizer, eles, mesmo devendo, continuam contratando, investindo alto. Então, vamos ver como que será esse Flamengo Internacional. A minha opinião sobre o Flamengo: líder não poupa. Vamos pegar o caso do Tite, quando ele estava comandando o Flamengo, poupou contra o São Paulo, na ocasião o Flamengo era o líder e deu no que deu. Está na liderança, não tem que poupar. O Flamengo vai enfrentar o Internacional nesse domingo, depois na quarta, depois só volta a campo na outra segunda. Terá tempo suficiente para descansar. A Arrascaeta já não jogou no último jogo, bota nos 2 jogos. Nos 2 jogos, nesse domingo e na quarta-feira. O Pedro foi banco no último jogo, bota o Pedro para jogar. Gira a lateral esquerda. Alexandre jogou, bota o Vinha ou Ayrton Lucas. Danilo à disposição, coloca ele e poupa algum outro zagueiro aí. Mas time todo reserva, sou totalmente contra. Muito pelo contrário. O Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro. Dá para botar uma
um time muito bom para bater de frente com o Internacional, independentemente de qual seja o Inter que vá a campo. 100% titular, time misto, totalmente reserva. Pelo menos é a minha opinião. O que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo tem que poupar pensando no jogo de quarta-feira? Eu não acho que tem que poupar. Talvez, repito, a lateral esquerda, na lateral direita tem que ser o Varela, o Emerson Royal não tem condições de jogo, bota o Varela. Na zaga, Danilo à disposição, você poupa o Léo Ortiz, por exemplo, que vem numa sequência de 10 jogos aí, como a gente acabou de mencionar. Agora, poupar o time inteiro, igual o Palmeiras fez recentemente aí no Campeonato Brasileiro, pensando no duelo pela Copa do Brasil com o Corinthians na ocasião, eu sou contra. Inclusive, sou a favor, bota o Arrascaeta nos 2 jogos. Ah, mas ele tem problema físico. Gente, olha só, ele tem problema físico, mas ele já não jogou o último jogo, estava suspenso. Dá para jogar os 2 jogos e ainda depois o jogo contra o Vitória na outra segunda-feira. É a minha opinião. Galera, para finalizar, o Conselho Deliberativo para votar o novo patrocinador master do clube. A reunião está marcada para a próxima terça-feira, dia 19. Na pauta enviada aos conselheiros, o nome da marca não foi mencionada e segue em sigilo. Lembrando que o Flamengo disse em um comunicado oficial que já decidiu qual empresa será e que vai anunciar na segunda-feira, dia 18. A informação que eu tenho é que a Superbet estava fechada. E aí o Mauro César divulgou que a Sportbet está fechada. E o Gabriel Paparazzo divulgou que a Betano está fechada. Independentemente de quem acerte a informação, digamos assim, o ponto importante que precisa ser dito, nenhum dos 3 jornalistas, eu estou incluído nisso, ninguém chuta. A gente recebe a informação. Só que é óbvio que o Flamengo promoveu uma espécie de concorrência e um momento pode ter fechado com uma, depois voltou atrás, depois a outra pode ter retirado a proposta, depois a outra pode ter desistido. Isso pode acontecer. O mais importante é, nenhum jornalista citado, e eu me incluo nisso, inventou notícia. Muito pelo contrário. O Flamengo recebeu proposta de todas elas. A ver qual foi a escolhida. Qual vocês preferem? Podem dar a opinião de vocês aí. Lembrando que a Sportbet é a patrocinadora master do Palmeiras. E eu estou vendo o torcedor do Palmeiras revoltado. No caso da Superbet, é o torcedor do Fluminense revoltado. No caso da Betano, muita gente revoltada porque a Betano patrocina alguns campeonatos promovidos aqui no futebol brasileiro, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro. Enfim, quero a opinião de vocês. Quem vocês preferem? Eu, particularmente, prefiro aquela que vá pagar. Tudo bem, e o João Guilherme, da Flamengo TV, né, o narrador da Flamengo TV, ele falou o seguinte, ele postou o seguinte, o novo patrocinador master do Flamengo seria o 9º maior da Europa, em termos de patrocínio em camisas de time. Colossal Flamengo, disse João Guilherme aí em uma publicação no X, fazendo um balanço das quantias que as equipes europeias arrecadam com o patrocínio master. O Flamengo ultrapassaria o Tottenham. Meu parceiro. O Tottenham aí na casa de 280 milhões. Então o Flamengo ficaria entre 280 e o 8º ali seria 300 e poucos milhões. O Flamengo nessa casa aí de 300 milhões de reais no patrocínio master por ano. É muita grana, né? Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.